que Jacó pagou a Deus, que Abraão pagou a Melquisedeque. Amém? Então, para nós entendermos sobre isso, que é um assunto muito extenso, nós precisamos entender sobre os dízimos da lei, né? Que são 4. A Bíblia refere sobre 4 dízimos, né? Tirando aquele que nós vamos falar por último, que é aquele dízimo lá de Abraão, quase, olha para mim, quase ou mais de 600 anos antes de Moisés. Amém? Olha que a lei veio por meio de quem? A quem foi entregue a lei, pessoal? As tábuas da lei? Mais de 600 anos depois de Abraão. E Abraão já tinha pago o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então, o dízimo que nós praticamos hoje não tem nada a ver com os dízimos da lei. Vamos ver o primeiro? Primeiro dízimo que a Bíblia refere, né, que veio em forma de leis. Você vê a importância tão grande do dízimo que foi imposto em forma de leis para os judeus. Não foi abolido. Amém? Números capítulo 18. Hoje é um culto de ensino. E nunca mais você vai ter uma ideia e uma visão de dízimo depois desse culto. Amém, pessoal? Amém, gente? O primeiro dízimo, Maaser, que é o nome hebraico para dízimo, Maaser Rishon, ou seja, primeiro dízimo. Número capítulo 18, versículo 21, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Vamos ler de novo? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Então, o primeiro dízimo que é mencionado na Bíblia é para os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi, que foram escolhidos para prestar serviço no altar. Amém? Amém? Ainda que os levitas também cantavam, mas a maioria dos cantores na Bíblia não são descendentes de Levi, mas são descendentes de Judá. Amém? É que criou essa ideia e pegou, né? Até a gente usa aqui os levitas e tal. Mas a maioria dos cantores, Davi, por exemplo, Davi era da tribo de Judá. É quem mais compôs hinos, né, nos salmos. Asaf era da tribo de Judá também. Amém? Então não tem nada a ver com levita, com cantor, ainda que eles cantavam também, mas o seu serviço era um serviço geral na casa do Senhor, auxiliando a todo tempo, a todo momento, os sacerdotes. Amém? Então, quando Josué possuiu a terra, esse pessoal foi levantado como obreiros na casa do Senhor, os levitas, e eles foram impedidos de possuir herança. Eles não tinham terra, porque eles iam ter que entregar toda a sua vida ao ofício da casa de Deus. Então eles não poderiam ter herança. Por isso que aqui no livro de Números, no capítulo 18 que nós lemos aí, fala para trazer os dízimos aos levitas, né? E fala por que eles tinham que receber os dízimos. Vamos ler de novo? Aos filhos de Levi dei os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço na tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, por que os levitas recebiam dízimo e tinham que cobrar dízimo do povo? Porque eles prestavam serviço no templo, eles viviam em prol do templo.
E porque também eles não tinham herança, eles não plantavam, eles não tinham terra. E esses dízimos aqui é dízimo de cereais, do que plantava, do que criava. Amém, pessoal? E eles tinham por obrigação de cobrar os dízimos do povo exatamente por esses dois motivos fortes. Prestavam assistência, viviam em prol do povo, né, cuidando da casa de Deus, prestando serviço no altar, né? E porque não tinha herança, não ficou terra para eles. Então, era justo que o povo honrasse essas pessoas com os seus dízimos. Versículo 26. Também falará aos levitas e lhe dirás: quando receberei os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos deis por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor. E dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos deis por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Atribuísse-vos a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar, como se fosse, porque eles não plantavam, eles não colhiam, eles não criavam. Mas essa oferta é como se fosse, porque eles não tinham terra. Versículo 28. Assim também apresentarei ao Senhor uma oferta de todo o vosso dízimos que receberei dos filhos de Israel, e deles darei a oferta ao Senhor a Arão, os sacerdotes. Amém? Então eles tinham esse primeiro dízimo que o povo tinha que prestar aos levitas. Esse é o primeiro dízimo. É o Maaser Rishon. Amém? Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Versículo 31. Comê-lo-eis em todo lugar, e vós e vossas casas, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não lavarei sobre vós o pecado, quando deles ofereceis o melhor, e não profanarei as vossas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então Deus vai falar: esses dias vocês vão comer com sua família, vai sustentar você e sua família, porque vocês não estão em herança, e por causa do serviço que prestam no altar. Amém? Esse era o dízimo de levita. E esse primeiro dízimo aqui, o Maaser Rishon, ele é impraticável hoje. Então, quando alguém falar para você, o dízimo é da lei, fala, realmente, esse dízimo da lei é impraticável, porque esses dízimos aqui era do que plantava, né? Era do coentro, do cominho, era do boi que criava, era da ovelha que criava, era do trigo, né? Do mosto, da uva, do vinho, amém? E era para o levita. É impraticável hoje, por quê? Porque hoje, né, não existe mais isso, né? Os seus dias muitas vezes vêm do seu trabalho, é ou não é? Da empresa que você trabalha, né? Primeiro também porque não há mais levitas. Amém, pessoal? Então esse dízimo é impraticável. O segundo dízimo, eu estou correndo porque senão nós não vamos ter como terminar isso aqui hoje. Amém? O segundo dízimo é o Maaser Shenir. Segundo dízimo, que esse é o dízimo cerimonial. Já falamos de um dízimo. E no final das contas vai dar mais de 30%. Amém? Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, depois aí de Número. Deuteronômio, aqui já é o segundo dízimo que nós vamos analisar aqui, o Maaser Shenir. Deuteronômio capítulo 12. Versículo 5. Quem achou aí? Deuteronômio 12, a partir do 5. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação,
e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta da vossa mão, e a oferta votivas, e as ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Versículo 11 lá embaixo. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as vossas ofertas das vossas mãos, e toda escolha do vosso voto feito ao Senhor. Esse dízimo cerimonial, ele acontecia uma vez no ano, durante 6 anos, porque o 7º ano não se colhia, que era o ano sabático. Amém? Então o povo tinha uma ordem de Deus de plantar durante 6 anos, e os 7 anos ninguém podia plantar nada, nem trabalhar na terra. Era o descanso que Deus queria que a terra viesse ter. Amém, pessoal? É dar um descanso para a terra. Então esse dízimo cerimonial era um dízimo, né, que se fazia uma vez por ano. E tinha que ser no lugar onde o Senhor habita, que é lá onde foi construído o templo, lá em Jerusalém, né, no Monte Moriá. Amém? A pessoa poderia morar em qualquer lugar da região de Israel, ela tinha que ir para esse lugar para oferecer o seu dízimo, o seu sacrifício, os seus votos. Amém, gente? Versículo 17 diz assim: nas tuas cidades não poderá comer o dízimo do teu cereal, tá vendo aí, ó? Nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houver prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho e a tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrará em tudo o que fizeres. Então o camarada não podia, esse dízimo, ele não podia ser praticado na cidade, a não ser em Jerusalém. Amém, pessoal? A pessoa poderia morar aí a 40 quilômetros, 100 quilômetros. Ela tinha que levar uma vez no ano as suas ofertas, o levita da sua cidade, que toda festa festiva, esse dízimo era para ser cerimonial, era para comemorar junto com o levita, porque o levita não tinha parte na herança, né? E vivia do altar. Então a festa que era feita lá em Jerusalém, uma vez por ano, que levava-se esses dízimos e votos, o levita tinha que ser convidado para sentar à mesa com sua família. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Esse é o segundo dízimo. Amém? Quem está entendendo aí? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Deixa eu ver que versículo nós estamos aqui. Isso. Agora Deuteronômio 14. Vira a página aí. Aí alguém pergunta, bispo, como é que a pessoa faria nesse segundo dízimo para levar seu dízimo de vaca, de ovelha, né? A logística não seria muito legal, é ou não é? O cara sair com 3 boi, uma distância grande, se ele morasse fora do território de Israel, que acontecia isso. Aí Deus explica aqui como deveria fazer. Amém? No livro de Deuteronômio, capítulo 14, vamos ler o 22. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que ano após ano se recolher do campo, tá vendo? Ano após ano. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Amém? Tudo isso está envolvido o quê? O temor. Você ia pegar esses dízimos do melhor durante o ano, ia levar em Jerusalém,
para comer lá em Jerusalém, junto com os levitas. Amém? Versículo 24, aqui tem toda a logística aqui, ó. Quando o caminho te for comprido demais, que eu os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Em alguma tradução fala assim, leva o dinheiro atado, amarrado na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-á por tudo que deseja a tua alma, por vaca, ovelha, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Comê-lo ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrará tu e a tua casa. Porém, não desamparará o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nenhuma na herança contigo. Aqui está o terceiro dízimo, o segundo dízimo. Então, o que ele devia fazer? Era longe o lugar? Ele vendia aquilo ali, todo o dízimo que ele tinha daquele ano, pegava o dinheiro, amarrava na sua mão, porque ele não podia gastar aquele dinheiro. Aquele dinheiro era para chegar em Jerusalém e comprar em Jerusalém, né, ovelha, boi. Amém, pessoal? O que ele desejava a sua alma, para ele festejar, alegrando-se diante do levita, num lugar que Deus escolheu, no templo do Senhor, né, para glorificar a Deus pela bênção de Deus durante aquele ano. Amém, gente? Aí ele chegava lá em Jerusalém com dinheiro, porque ele não tinha como ele trazer. Lá ele comprava tudo de volta. Amém? E fazia o banquete ali no território do templo, né, onde é o monte do Senhor. Amém, gente? Lembra que Ana subia todo ano com Eucana, né? E lá Eli falou assim, tu está embriagada, porque foi depois do banquete. Era esse dízimo que Ana subia todo ano para comer junto com os sacerdotes e os levitas lá em Jerusalém, né? E depois que eles comeram, Ana foi orar e Eli, porque eles bebiam vinho, né? Amém, gente? E Eli achou que ela tinha bebido muito na hora do banquete, do dízimo cerimonial. Então era assim que funcionava esse segundo dízimo, que é o Machê Shenir. Amém? Agora, o terceiro dízimo, entenderam aí, gente? Quem entendeu aí? Alguma dúvida, não? Amém? O terceiro dízimo era o dízimo dos pobres. Era um dízimo Maaser Anir. Era um dízimo que era feito de 3 em 3 anos. Olha, já foi 2 dízimos, hein? Com esse aqui, terceiro. Vou botar na caneta aí. Passa de 30%, não é? Amém, gente? Esse dízimo dos pobres, Deuteronômio, aí onde a gente estava, no capítulo 14, versículo 28, diz assim, olha, ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherá na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. O terceiro dízimo era para os pobres. Amém? Mas não era pobre qualquer. Era pobres que verdadeiramente não tinham condição. Havia uma lei para isso. E não era qualquer pobre, era um pobre, né, ou aqueles que viviam ali sem condição financeira, mas que moravam nos territórios de Israel. Amém, pessoal? E cria no Deus de Israel. A viúva não poderia, se a viúva tivesse filho mais novo, ela não poderia participar disso, porque ela tinha um filho para cuidar dela. Se o estrangeiro, porque aqui fala das qualidades das pessoas que poderiam usufruir desse dízimo. Está aqui, ó, versículo 29. Então virão o levita tinha que estar presente, porque o levita era a responsabilidade do povo. Amém? Pois não tem parte e herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. Não era qualquer um lá fora, não. Era que estava ali. Amém, gente?
Então, o estrangeiro que tinha um parente na cidade, que podia cuidar dele, ele não participava desse dízimo. O órfão, que tinha alguém que o acolheu, também não participava. Era verdadeiramente pessoas necessitadas. Junto com o levita, que era obrigação do povo mantê-lo e honrá-lo. Amém? Então, esse terceiro dízimo, o Maserani, era um dízimo, né, para os pobres, para os necessitados. Amém, gente? Alguém fala assim, a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, das viúvas, né? E pensa que o foco da verdadeira religião é exatamente isso. Mas a gente está falando de obediência a Deus, pessoal. Você pode honrar pobre, honrar viúva, mas não obedecer a Deus. Amém? O foco é obedecer a Deus. A Bíblia nos manda cuidar dos da família da fé. Dito na Igreja Missões aqui, não há ninguém que passa aqui necessidade sem ser acolhido pela igreja. Amém? Com cestas básicas, com ajuda que precisar. Isso aqui em Brumado, em qualquer Igreja Missões que você for. Amém? A gente acolhe, a gente está ali, inclusive, existe uma preocupação em relação a isso. Amém? E como aqui em Israel esse dízimo, era exatamente isso. Para abençoar aqueles que viviam na cidade, né, e que eram de outras nações como estrangeiro, mas que cria no Deus de Israel. Amém? Deuteronômio no capítulo 26. Vamos lá? Terceiro dízimo, sem falar dos dízimos que a gente está tirando fora. Amém? Que completa no estudo que a gente vai dar aqui 5 dízimos, né, que é 4 dízimos de lei e o outro dízimo que nós praticamos hoje. Amém? Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quem achou diz amém? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é os dízimos, que é o dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha... Vamos ler de novo, versículo 3. Dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me têm ordenado. Olha que era um mandamento. Era um mandamento, era algo obrigatório para Israel. Amém, gente? Para esses dízimos, o terceiro dízimo dos pobres. Os estrangeiros era prosélito. O que é um prosélito? Era alguém que não era da linhagem de Israel, mas que cria no Deus de Israel e estava vivendo no meio de Israel. Havia muitos deles assim. Amém? Aí no versículo 13 fala assim: dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado. Amados, o que é consagrado não pode ficar dentro da nossa casa. Amém? Tem que ser levado ao seu destino. Por isso que é perigoso você ficar guardando o dízimo que não é teu, que é consagrado ao Senhor, à obra do Senhor. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós estamos no Facebook? Estamos no Facebook aí para você ouvir que está em casa aí também. Amém? Entendeu? Que fica querendo, tem uns que querem administrar os seus dízimos, né? Eu pago meu dízimo, mas de maneira diferente. Meu irmão, toma cuidado para não ser ludibriado pelo diabo. O dízimo é válido no altar do Senhor. É consagrado. Não pode estar preso na tua casa. Amém? Por isso que ele fala aqui, ó, dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado. E dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tem ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci.
Olha o 14, que é a realidade para nós hoje aqui. Ó. Dos dízimos não comi no meu luto. Olha. Ele está falando assim, olha, nem quando morreu alguém eu usei o meu dízimo. Tem coisa pior do que o luto? Mas aqui está falando assim, nem no luto ele comeu o dízimo. Porque o dízimo é santo, é consagrado ao Senhor. E deles nada tirei, estando imundo. O que é isso aqui? Havia lei em Israel, né? A mulher no período mensal dela era um período imundo, que a Bíblia fala. Havia um período de purificação. Qualquer ferida aberta era considerado imundo, tinha que ter um período de purificação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Amém? Que era com medo, porque ela não podia mais estar no meio da sociedade, porque ela tinha um fluxo de sangue. Então, quando ele fala assim, nem quando eu estava imundo, ou seja, quando estava ferido, quando eu estava sangrando, eu usei o dízimo. Olha que forte. Amém? Nem deles dei para a casa de algum morto. E nem usou o dízimo para socorrer uma família, um vizinho enlutado, porque o dízimo não é dele. O dízimo de quem que é? Do Senhor. Esse dízimo tinha uma origem. Ele não poderia ser administrado da maneira que quisesse. Ah, é para os pobres, tem uma pessoa aqui que enlutou, que perdeu, vou usar. Não. Ele está falando, não fiz isso. Eu não comi o dízimo quando houve luto, não usei quando estava imundo, quando estava com feridas. Havia muitas doenças naquela época que era considerada imunda. Amém, gente? Lepra, doença que sangrava, úlceras. Amém? Ele fala, eu não usei. E nem também dei a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Amém? O dízimo era para ser feito para os verdadeiramente pobres, juntamente com levitas. E esse dízimo era praticado de 3 em 3 anos, dentro do ano sabático. Né? Um período de 6 anos, de 3 em 3 anos. O 7º ano não podia plantar, não podia trabalhar a terra. Esse era o 3º dízimo. O dízimo aos pobres. Amém? Então, todos esses dízimos aqui que nós lemos, eles são impraticáveis. O segundo livro, o segundo dízimo, o Maser Sheni, não tem como praticar. Como é que nós vamos para Jerusalém? Né? Inclusive, o monte de Jerusalém, onde era o templo do Senhor, hoje pertence a quem? Hã? Tem lá a cúpula de Omar, né? A mesquita de Omar, que não é nem de Israel hoje. Então é impossível ir para lá. Amém, pessoal? É impraticável esse dízimo. O 3º dízimo também é impraticável, porque fala de uma colheita, de uma nação. Então esses dízimos da lei, diga para essa pessoa que está do seu lado, o dízimo da lei é impraticável em nossos dias. Amém? Aí você vai na internet e vê um monte de desorientado, sem noção, querendo excomungar um dízimo usando palavra de dízimo de lei. Amém, gente? Que não tem lógica, não tem base nenhuma. Realmente o dízimo de lei, meu irmão, é impraticável. Agora vamos para o 5º dízimo. O dízimo que nós praticamos hoje, o dízimo que foi praticado mais de 600 anos antes de Moisés, que não veio em forma de lei, mas veio praticando debaixo de um princípio. Inclusive, hoje nós não vivemos debaixo de lei. Você vive debaixo de lei? Não. Nós vivemos hoje debaixo de um princípio. Amém, pessoal? Amém, gente? Alguém interrogou Jesus a respeito do divórcio, né? O que a lei dizia, o que dizia Moisés. E Jesus falou assim, não lembra dos antepassados?
como foi desde o início, que viviam debaixo de um princípio, não havia lei. Amém, gente? Mas eles viviam debaixo de um princípio. O dízimo que nós praticamos, nós temos 2 modelos de dízimos para hoje, que a Bíblia relata. Primeiro está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, abre aí. Livro do Gênesis. Vamos lá? No capítulo 14. Você paga o dízimo? Não responda não. Você devolve o seu dízimo? Debaixo de qual princípio você devolve? Não há obrigação para ninguém pagar o dízimo, pessoal. Amém, gente? O dízimo é lei. Não está em forma de lei. O dízimo está debaixo de um princípio, movido por gratidão, honra e reconhecimento. Está acima disso aí. Honra, gratidão e reconhecimento. Diga comigo: honra, gratidão e reconhecimento. Amém? Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Vamos parar por aqui para a gente ler o resto depois. Olha só. Primeira vez na Bíblia que se fala de dízimo. Está aqui, ó. Abraão está vindo de uma matança. Está vindo de onde? De uma matança. Lembra que reuniram alguns reis e saquearam Sodoma e muita cidade. Lá levou Ló cativa, esposas, filhos. E Abraão preparou um exército de 318 homens e foi lá para guerrear contra esses reis, né? E matou um monte de reis lá e trouxe os despojos. O que é os despojos? É toda a riqueza daquele reino que ele venceu. Aí trouxe Ló, trouxe todo mundo que estava cativo, os filhos e o povo da cidade, e trouxe os despojos. Amém, gente? Porque era natural, venciam a guerra, saqueava todos os bens daquela terra, daquela cidade. E com Abraão não foi diferente. Com 318 homens, ele foi lá e venceu, parece que é 5 reis, né? 5 reis que veio lá e junto desse massacre, levou Ló, que era sobrinho de Abraão, e os seus filhos, as suas filhas e a sua esposa. E Abraão foi lá para resgatá-lo. Amém? E no meio do caminho ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. Salém é Jerusalém hoje. Amém? Nessa época, era a capital dos jebuseus. Amém, gente? E Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque a Bíblia não refere nem a sua genealogia, quem é o pai dele, onde ele nasceu. A Bíblia não relata isso para se tornar um tipo de Cristo, uma tipologia de Jesus. Amém? E Melquisedeque foi lá, abençoou Abraão, e a Bíblia fala que Abraão, de todos os despojos, o melhor do despojo, devolveu o dízimo para Melquisedeque. Então, aqui nessa passagem, nós vemos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é a primeira vez que sai o nome sacerdote, no versículo 18. Primeira vez que menciona o nome sacerdote. Amém? Primeira vez que menciona o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E primeira vez que menciona o nome dízimo. E o que levou Abraão
a entregar os dízimos a Melquisedeque? Honra, gratidão pela vitória que ele teve na guerra com 318 homens. Amém? E reconhecimento. Não houve mais nada além disso. Amém, gente? Por isso que ele entregou os dízimos a Melquisedeque. Aí diz assim, olha, nós lemos o 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, porque ele reconheceu que foi Deus que entregou os seus adversários nas suas mãos. E a Bíblia nos ensina que o dízimo, né, no livro de Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco lá. Eu quero colocar muitas vezes o carro na frente do boi com medo do horário. Mas vamos chegar lá. Amém? Nesse encontro de Abraão com Melquisedeque, tudo mudou na vida de Abraão. Eu posso usar a palavra até que Abraão foi destravado por causa de Melquisedeque. Amém? É aquilo que a Bíblia fala, o inferior é abençoado pelo superior. Amém, gente? Quem era maior aqui? Quem era maior? Melquisedeque. Quem era o menor? Abraão. Melquisedeque era sacerdote. Amém? A Bíblia fala que o maior é abençoado pelo menor. Mas muitas vezes não é o maior, não é o mais importante, porque nós vemos que Melquisedeque era maior do que Abraão, mas historicamente falando, Abraão era mais importante. Amém, gente? Então o dízimo é entregue a homens, a sacerdotes. Não havia templos aqui. O dízimo foi entregue por honra, por reconhecer Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que veio e orou por Abraão e glorificou a Deus, né, por Abraão e ministrou a bênção na vida de Abraão, e Abraão lhe devolveu o dízimo, reconhecendo ele como sacerdote, honrando ele como sacerdote. E dali para frente você vê que Abraão passa a fazer holocaustos, coisa que ele não fazia antes, porque era um ofício só de sacerdote. Então, quando Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo, a unção de Melquisedeque também envolve Abraão. E daqui para frente você vê Abraão fazendo holocausto de sacrifício a Deus, com animais, coisa que só o sacerdote podia fazer, nós vemos isso depois na lei. Amém? Melquisedeque destrava o sacerdócio de Abraão. Isso é muito forte, gente. Amém, gente? Quem está entendendo aí? Amém? E essa história fala da relação do homem escolhido e do sacerdote. Toda pessoa que Deus escolhe, Deus levanta um sacerdote na vida dela. Isso em toda a Bíblia. Amém, gente? Toda pessoa que Deus quer abençoar, Deus coloca sobre ele um sacerdote. Amém? Lembra do rei Uzias? Que começou a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sacerdote. E Deus o fez prosperar quando ele se rendeu a Zacarias. Amém? Lembra de Ana, que ia todo ano no templo praticar o segundo dízimo? Né? Mas somente quando o sacerdote Eli ministra a bênção sobre a vida dela, é que a madre dela abre e ela pode ter filho? Amém, gente? Ana desceu aquele dia, ainda que Eli de priori falou, essa mulher está bêbada, e ela abre o seu coração para o sacerdote, ela não fica revoltada. Ela fala, não, meu senhor, a tua serva não é filha de Belial, não está embriagada, mas eu derramo a minha alma perante o Senhor. Aí o sacerdote levanta a mão dele e fala assim, o Senhor seja contigo, mulher, e cumpra aquilo que tu veio buscar. Amém? Um ano depois ela estava lá com o menino nos braços, porque o sacerdote destravou. Amém, gente? Abençoou a vida dela. E aqui fala da relação do homem que Deus escolhe
e do sacerdote. Amém? Por isso nós vamos ver daqui a pouco a quem é entregue os dízimos e por que você entrega os dízimos. Tem gente que quer entregar o dízimo, né? Eu já vi isso. Eu conheço uma história real, uma história, eu não vou falar onde é, porque vai me complicar, que eu estou aqui na live. Aqui eu fico meio travado aqui. Amém? Alguém conseguiu e foi abençoado com uma quantia muito grande, uma quantia muito boa. Amém? E era crente de uma certa denominação evangélica. E o dízimo dele, na época, era um dízimo muito bom. Porque ele recebeu, né, esse dinheiro. Não vou falar também como foi, porque a carapuça pode servir. Não é aqui não, mas pela internet, meu irmão. Não é brincadeira não. Sabe o que ele fez, pessoal? Na época era em torno aí de hoje uns 500 mil reais. Olha que coisa, né? Ele chegou na igreja e falou assim, olha, eu tenho um dízimo para dar, mas não vou entregar no altar não, eu quero fazer o que eu quero. Eu vou derrubar isso aqui, vou reformar tudo isso aqui, vou gastar o último centavo aqui dentro. Ou seja, foi a mesma coisa de falar assim, olha, eu tenho um dízimo para devolver, mas eu acho que o senhor é ladrão, né? Então não vou entregar o dízimo no altar não, eu vou administrar o dízimo. Poxa, o pastor não podia fazer nada. Também muitos não têm nem ideia do que é o dízimo. O dízimo primeiro é você reconhecer o homem de Deus como sacerdote, pessoal. Dízimo não é dado para quatro paredes, não. Amém? Dízimo é dado por reconhecimento de trabalho do sacerdócio. Quando você tiver com problema, liga aqui para a igreja. Pede à igreja para te ajudar, te abençoar, orar por você. Amém? A placa da igreja, o púlpito de madeira, né? Essa parede aí. Amém? Se ela vai te ajudar. Então o dízimo é dado a homens. O que eu falei? Homens. Você devolve e paga o teu dízimo, né? Qual o motivo? Reconhecimento do sacerdócio. Amém? E para a gente finalizar essa história do rapaz, ele desviou da igreja, perdeu todo aquele benefício que ele tinha. Amém, pessoal? E vive uma vida complicada. Amém, gente? Por quê? Por quê, hein, gente? Porque não aprendeu a honrar coisas santas. Isso é muito perigoso, gente. Amém, pessoal? Eu tenho toda a autoridade. A gente tem medo de falar de dízimo na igreja, de falar sobre... Eu não. Eu vou fazer 30 anos de ministério, eu tenho uma autoridade e ousadia para falar disso aqui. Todo mundo aqui conhece minha vida. Amém, amados? É. Nós estamos aí investindo na obra de Deus, tenho 30 anos de ministério, né? Se eu morrer hoje aqui, eu não deixo nada para minha família. Nada. E Deus tem que me avisar pelo menos uns 40 dias antes para me colocar as coisas em ordem, senão eu vou deixar dívida. Amém? Então falo sim com autoridade, porque eu não sou ladrão, não sou picareta. Amém? E sei o que é isso. Amém? Mas a obra de Deus tem sido honrada. Então que você reconheça, não é só eu não, todos os pastores aqui do altar. Porque picareta não anda comigo não. Amém, gente? Quem perde a visão nesse sentido, não está apto para andar com a gente não. Esse é um dos modelos do dízimo que nós praticamos. O segundo modelo do dízimo que nós praticamos, para a gente entrar lá no final, está no livro de Gênesis capítulo 28. Vamos lá. Gênesis 28. Versículo 18. É o dízimo de Jacó, descendente de Abraão. Amém?
Filho de quem? Filho do seu filho Isaque, do filho de Abraão. Aí olha só, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha que coisa, gente. Jacó não está fazendo o voto do dízimo. Ele está fazendo o voto de fidelidade a Deus, de comprometimento com Deus. Se o Senhor me abençoar, o cara estava saindo fugido do irmão dele, da terra dele. Aí no caminho, só com a roupa do corpo, ele tem uma visão, né, de anjo descendo e subindo uma escada. Por isso que ao levantar, ele levanta, pega uma pedra e derrama azeite sobre aquela pedra. E faz esse voto: se o Senhor for comigo, me ajudar, Senhor, nessa caminhada, que eu prospere onde eu chegar e que eu volte em paz para a casa do meu pai. Olha, a intenção dele não era ficar para sempre onde ele estava indo, mas era voltar. Amém, gente? E o Senhor será o meu Deus, eu não vou esquecer do Senhor. Eu vou para uma terra estranha, mas o Senhor será o meu Deus. E certamente é claro, é lógico, é sem dúvida que de tudo eu te darei o dízimo. Porque esse dízimo aqui, que é um dízimo que nós praticamos hoje, é um dízimo de reconhecimento, de honra e gratidão. Ninguém está trazendo dízimo aqui no altar porque está na lei. Nós estamos devolvendo e pagando o dízimo por reconhecimento, gratidão e honra. Amém, pessoal? Aí não precisa dizer como foi que Jacó saiu da terra de Labão, né? Porque ele foi para a terra de Labão, para o tio dele, irmão da mãe. E sabe o que aconteceu lá, para a gente não fazer igual o povo? Para a gente não demorar muito aqui, não delatar. Amém? Ele saiu de lá mais rico do que seu tio. O tio dele chamou ele e falou: rapaz, vai embora para a terra do teu pai, porque tu está mais rico do que eu, não cabe nós dois nessa terra mais não. É? O cara que chegou com 2 peças de roupa, uma botija vazia, porque ele derramou na pedra lá, e azeite era caro naquela época. Volta um grande fazendeiro, um grande empreendedor, com muito rebanho e muitas pessoas que trabalhavam para ele, escravos e trabalhadores. Riquíssimo. Amém, gente? Por quê? Por causa do dízimo? Não, por causa do seu princípio de gratidão, de honra e reconhecimento. O que pesa diante de Deus? É o seu dízimo simplesmente? Não. É o seu reconhecimento, é a sua honra, é a sua gratidão. Amém, pessoal? E no Novo Testamento, fala do dízimo? Com certeza, para a gente encerrar com chave de ouro aqui. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 7. Então, quando algum bestalhado, se tiver algum bestalhado me ouvindo aí pela internet, ou bestalhado, é importante ler as Escrituras antes de ficar falando besteira do que não sabe, do que não. E hoje o que mais tem na internet, a internet é livre. Você abre na sua casa lá uma live e blá, 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 vomita o que você quiser. Tem tanta gente falando coisa que não entende da internet que é um absurdo. Amém, gente? É ou não é? É livre. Fala quem quer agora. Doido é quem ouve. É quem perde tempo para ouvir. Aqueles que ficam ferindo, deturpando a palavra de Deus. Né? E a Bíblia chama isso de veneno na panela. Então, maluco. Está aqui, ó. É Bíblia. É Bíblia. Amém, pessoal? Hebreus capítulo 7.
versículo 1, diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. O cara voltou de uma matança e ainda foi abençoado. Oh, povo, que tem que entender que Deus não tem sentimento humano. Amém, gente? Versículo 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Claro que Melquisedeque não era filho de chocadeira. Melquisedeque tinha pai, tinha mãe, e teve uma data que ele nasceu. Mas o que o escritor do livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, está dizendo, é que a Bíblia não relata isso. A Bíblia não dá detalhe da vida de Melquisedeque exatamente para tipificar a Cristo. E a Bíblia fala que Cristo, né, que não veio da descendência de Arão, mas é o sacerdote nosso, veio da ordem de quem? Melquisedeque. Amém, gente? O qual Abraão lhe pagou todos os dízimos. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores dos despojos. Alô? Não era de cereais, não era do que plantava, não era do vinho, nem do mosto, nem da uva. Era dos despojos. Esse dízimo é praticado. Porque esse dízimo é de tudo aquilo que lhe vem à mão. Amém, pessoal? Esse dízimo não era de colheita, era daquilo que Abraão, né, ganhou através da guerra, que ele trouxe, foi o seu galardão daquela guerra, e ele devolve o seu dízimo. E a Bíblia fala assim: considere, pois, como era grande o menor, paga o dízimo ao maior. Amém, pessoal? É o que a Bíblia ensina como sacerdote. Amém? Ora, versículo 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é o quê? É abençoado pelo superior, pelo maior. Amém, pessoal? Isso é bíblico. Aliás, olha o 8. Aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Quem que recebe dízimo? Hã? Então para de ficar dizimando para templo. Amém, gente? O dízimo que nós praticamos não é para mantimento. Não é aquele dízimo de Malaquias 3:10. Ali é para os levitas. E que nós sempre lemos para falar de dízimo usando Malaquias 3:10. Eu passei a vida inteira usando aquele texto. Mas nunca é tarde para abrir os olhos e entender que aquele dízimo ali é impraticável. Tem muito pastor que vai me telefonar depois disso aí, se estiver ouvindo, e falar: rapaz, que loucura é essa? É Bíblia, gente. Amém? O dízimo que você devolve ou paga no altar não é para mantimento mais. Amém, gente? Não é. É para manutenção. E quem recebe dízimo? Homens. A quem você está honrando quando você devolve o seu dízimo?
As quatro paredes? Se não tiver sacerdote aqui, amado, não interessa mais devolver o dízimo. O dízimo só deve ser trazido no altar por causa do sacerdote. Por causa de homens e mulheres de Deus que estão sobre o altar. É por isso que o dízimo é válido aqui. Em qualquer outra igreja evangélica. Amém, gente? Amém? Isso é forte. Versículo 8 de novo. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém ali, falando em relação a Cristo, aquele de quem se refere, testifica que vive. Um dia, o nosso sacerdote já não será mais terreno. Amém, pessoal? Aí a esse, ninguém pode enganar mais, né? Sim ou não? Ninguém pode mais, né, tentar criar uma doutrina para esconder o dízimo. A esse aqui não, nego. Amém? Inclusive no milênio vai ser só uma experiênciazinha. Onde o juízo será imediato. Errou? É fumegado. É destruído instantaneamente. Amém? E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, olha que forte isso, para a gente encerrar aqui. E por assim dizer, também Levi, que é os levitas, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Poxa, o cara não tinha nem nascido ainda. Quando Abraão devolveu, pagou o dízimo ao Melquisedeque, a Bíblia está falando que todos os seus descendentes estavam pagando também. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Mas pelo ato de Abraão, toda a sua descendência, Levi, que lá 600 anos depois estava recebendo dízimo, já tinha pago através da vida de Abraão. Quando você honra com seus dízimos, você está também levando a sua descendência a um princípio de honra, de reconhecimento e de gratidão. Eu mantenho minha filha estudando e eu falo para ela, todo o dinheiro, devolve o dízimo. A minha filha hoje mora num prédio, embaixo é uma igreja. E eu fui lá, sair para almoçar com ela, na volta eu falei, olha filha, entra aí, devolve seu dízimo nessa igreja aí. Você não precisa mandar para mim, nem para a igreja de missões não. Vem aí assistir uns cultos aí. E coloca o teu dízimo no altar. Amém, gente? Esse é um princípio que nós temos que ensinar aos nossos filhos. De reconhecer a Deus como Deus. De reconhecer o homem como princípio estabelecido por Deus de sacerdócio. Amém? Para de querer ficar procurando meio para roubar a Deus, para não reconhecer a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos honrar a Deus. Amém, pessoal? Espero que você tenha entendido com clareza. E eu estaria à disposição para tirar toda dúvida. Mas nunca mais, olha para mim, isso eu tenho certeza, nunca mais você vai ler esses textos do Velho Testamento como antes. Amém, gente? Nunca mais você vai entender o dízimo como você entendia antes. Sim ou não? Amém? Quem pegou a visão aí? Bem forte para Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Quero orar por você. Isso deve ser ensinado na igreja, isso deve ser ensinado para aqueles que vão se batizarem. Amém? Deve ser ensinado, isso é um princípio bíblico. Ninguém aqui nunca foi confrontado por pastor nenhum aqui, nem nenhuma outra igreja missões, em relação aos dízimos.
Ninguém nunca ligou para você, olha, seu dízimo não entrou esse mês. Não, eu não tenho nem relação de dizimista aqui na igreja. Mas nós ensinamos isso, porque é bíblico. Amém, pessoal? Coloca a mão no seu coração nessa noite. Pai, essa é a tua palavra. E como é bom poder ministrar a tua palavra como ela é, Senhor. Sem rodeio, sem a axiologia, mas ministrando a tua palavra como ela é. Abençoa o teu povo nessa noite, meu Pai. Que o Espírito Santo possa continuar gritando, falando ao coração delas. E que ninguém saia daqui como entrou e nunca mais essa pessoa venha ter uma visão deturpada, dilacerada, daquilo no que diz respeito aos dízimos. Abençoa o teu povo, meu Pai. Continue dando a elas uma semana de bênção, uma semana de vitória, de graça. Leva o teu povo aos seus lares, protegidos e guardados pelas tuas mãos, dando a eles uma noite de bênção e de paz. E que essa bênção alcança toda a família representada nessa noite. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém! Agradecer a presença aí. Tem 2 pessoas nos visitando aí. Tem a Sandra. Cadê ela? Sandra, está ali, Deus abençoa. Já é membro de alguma igreja? Você já é evangélica? Não, Deus abençoa. E tem também o Antônio Miguel. Está ali, Deus abençoa. Pelo nome deve ser ator mexicano. Deus abençoe Antônio Miguel, que está com a gente. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? E a Sandra também. Estamos à disposição de vocês, tá bom, pessoal? E orar pelos aniversariantes de hoje, que é o Vando e Cris Matias. Amém? Eu estou preocupado porque já estamos em setembro